Olá, amigos, olá, irmãos, internautas, ouvintes, sejam todos bem-vindos a mais um Evangelho no Lar online do Grupo Espírita Paulo de Tarso, do Rio de Janeiro. Eu sou Vânia, falo aqui de Uberlândia, Minas Gerais, e ao lado da querida Norminha, nós fazemos a nossa singela contribuição na leitura e comentário das lições na sequência do estudo de O Evangelho segundo o Espiritismo. Nós estamos estudando o capítulo 18, muitos os chamados, poucos os escolhidos. E para que nós sintonizemos o nosso pensamento com o alto, nos desligando das tribulações que tivemos durante o dia, para quem está fazendo à noite, ou para quem já inicia o seu dia ouvindo-nos, vamos fazer a nossa prece inicial. Todos nós, com o pensamento em Jesus, vibrando paz, para que a paz esteja conosco, nos acompanhando em nossos desafios diários. Para aqueles que se encontram muito irritados, deprimidos, excessivamente preocupados com o dia de amanhã, convidamos vocês para, por instantes, se desligarem de tudo que é da vida material e nos concentrarmos nesse momento espiritual. Vamos lá? Pai de misericórdia, Jesus, Divino Mestre, aqui estamos para darmos continuidade ao estudo do Evangelho de amor, à luz da doutrina espírita. Mestre Jesus, que o seu amor, a sua luz e a sua paz envolvam todos os lares da terra, amparem e fortaleçam todas as famílias, mormente aquelas que estão passando por momentos difíceis. Fortalecei-lhes, Jesus, a fé, a esperança, a coragem, a fim de que, certos da felicidade futura, cada um de nós possamos nos esforçar para fazer o melhor e para aplicar as lições aprendidas em nossa aprendizagem do bem. Com os corações agradecidos, Senhor, iniciamos o nosso encontro de hoje. Que assim seja. Bem, amigos, vamos dar sequência ao nosso estudo dessa parábola do festim das bodas, que nos traz ensinamentos muito profundos, principalmente nesses dias em que vivemos, de preocupações, inquietações, inseguranças, muitas vezes, agora, obscurecidas pela Copa do Mundo. O país do futebol para assistir aos jogos e depois comemorar quando há vitórias. Então, vamos ouvir o que Kardec tem a nos dizer na sequência dos comentários dos trechos do evangelista Mateus. Antes da vinda do Cristo, com exceção dos hebreus, todos os povos eram idólatras e politeístas. Adoravam imagens, estátuas e acreditavam em vários deuses. Se alguns homens superiores ao vulgo, quer dizer, a maioria, conceberam a ideia da unidade divina, de um só Deus, que foi a tarefa de Moisés, né?
não sendo aceita em parte alguma como verdade fundamental, a não ser por alguns iniciados que ocultavam seus conhecimentos sob um véu misterioso, impenetrável às massas. Quer dizer o quê? Tirando alguns homens superiores, aqueles homens que detinham o conhecimento, que sabiam ler e escrever, e aqueles iniciados nos templos que ocultavam seus conhecimentos sobre a vida no além, todo aquele conhecimento era impenetrável às massas. Quer dizer o quê? A grande população não entendia o que estava sendo dito. Os hebreus foram os primeiros a praticar publicamente o monoteísmo, isto é, a crença em um só Deus. É a eles que Deus transmite a sua lei, primeiramente por Moisés, com os 10 mandamentos, e depois com Jesus, com a lei de amor, que foi a segunda revelação. Foi daquele pequenino foco que partiu a luz destinada a espalhar-se sobre o mundo inteiro, a triunfar do paganismo e a dar a Abraão uma posteridade espiritual, tão numerosa quanto as estrelas do firmamento. Conforme nós comentamos em nosso encontro anterior, acreditava-se que essa supremacia dos descendentes de Abraão se referia a um poder material, né? Mas o tempo se encarregou de mostrar que era o quê? A posteridade espiritual, pois com a divulgação da crença em um só Deus, dos ensinos que nos chegaram através de Moisés e de Jesus, essa luz se espalhou pelo mundo todo, a vencer o paganismo, né? Que é aquele que não crê em nada, que não tem nenhuma religiosidade, nenhuma religião, né? Pagão. Mas os judeus, repelindo de toda a idolatria, haviam desprezado a lei moral para se dedicarem à prática mais fácil do culto exterior. Bem, o que aconteceu? Os judeus, repelindo a idolatria, né? A adoração de ídolos, ídolos de estátuas, ídolos de imagens, o que aconteceu com eles? Eles se esqueceram, desprezaram a lei moral e passaram a se dedicar apenas ao culto exterior. Então, os templos em que eles se reuniam manifestavam esse culto exterior através de adornos, enfeites, roupas específicas, rituais. Né? E aí, o que aconteceu? O mal chegara ao cúmulo. A nação, além de escravizada, estava dilacerada pelas facções e dividida pelas seitas. Então, o mal chegou ao cúmulo de que forma? Os judeus ou hebreus foram escravizados pelo Império Romano, né? E os vários grupos, as várias tribos, né? Divididas por seitas, cada uma tinha suas crenças,
alteraram em muito o panorama da época, meus amigos. A própria incredulidade havia penetrado o santuário, isto é, pelo fato de darem mais atenção ao culto exterior, eles começaram a duvidar, a não acreditar em muitas coisas. Foi então que apareceu Jesus, enviado para os chamar à observância da lei e para lhes rasgar os horizontes novos da vida futura. Então, veja, gente, Moisés veio trazer as leis divinas, os 10 mandamentos, mas enfrentou muitas mudanças, muitas divisões, não foi um período fácil. Deus, então, envia Jesus com a lei de amor para chamar aquele povo que havia se afastado da sua destinação para observar as leis e para mostrar a esse povo judeu os horizontes novos da vida futura. Certo? Dos primeiros a serem convidados para o grande banquete da fé universal, eles repeliram as palavras do Messias celeste e o mataram. Quem fez isso? Os fariseus e os saduceus. Perderam, assim, o fruto que teriam colhido da iniciativa que lhes couberam. Então, eles, os judeus, né, perderam fruto do que eles receberam através de Moisés, né, porque aí pegaram um atalho, o atalho mais fácil do culto exterior, da prática, para os outros verem. Né? E aí, então, isso fez com que nós vamos ouvir daqui a pouco, né? As coisas ficassem bem difíceis. Então, vem um novo período de desafios, de lutas, de contendas, e já passados mais de 2000 anos, aqui estamos nós. Muitas coisas mudaram, mas nós temos que lembrar que ainda fomos agraciados com a terceira revelação, que é o Espiritismo, que veio nos trazer a lei da verdade. Não a verdade absoluta, porque essa nós não estamos em condições de entender nem de compreender. A verdade relativa, mas qual verdade? A verdade da imortalidade da alma, a verdade da reencarnação, a verdade da pluralidade dos mundos habitados, a verdade da lei de ação e reação, ou causa e efeito. Então, os princípios espíritas básicos, né, estão aí nos aguardando para que nós não joguemos fora mais uma oportunidade que Deus nos dá de nós acelerarmos a nossa jornada evolutiva ainda aqui na Terra. Reflitamos, meus irmãos, quais são as nossas prioridades enquanto seres imortais. Já pararam para pensar nisso? Agora eu passo a palavra para nossa querida Norminha finalizar esse trecho, ok? É com você, Norminha. Gratidão, minha querida irmãzinha Vânia. Vamos então finalizar, não é, essa análise que Kardec fez da parábola, não é, do festim das núpcias. Estamos no ponto em que é dito o seguinte: seria justo, todavia, acusar o povo inteiro
desse estado de coisas, quer dizer, acusar o povo judeu, né? Essa responsabilidade cabe principalmente aos fariseus e aos saduceus, que perderam a nação pelo orgulho e pelo fanatismo de uns e pela incredulidade de outros. São eles, sobretudo, que Jesus compara aos convidados que recusam comparecer ao repasto de núpcias. Vamos parar aqui, meus irmãos, para refletir um pouco nesse pequeno trecho. Bom, ele inicia dizendo, não é? Que nem todos os judeus recusaram-se a aceitar esses ensinamentos das leis de Deus e da boa nova de Jesus, não é verdade? Vamos lembrar alguns desses? Bom, quase a totalidade dos seguidores e apóstolos de Jesus era de origem judaica, meus irmãos. Eles conciliaram os ensinamentos da Torá, né, do Antigo Testamento, com a Boa Nova, promovendo o amor ao próximo, a justiça e a superação do mero formalismo legalista, não é? Cumprindo e expandindo as leis de Deus. Vamos exemplificar alguns deles, tá ok? Simão Pedro e Tiago, pescadores e judeus praticantes, abandonaram suas vidas para seguir os passos do Mestre. Pedro e os demais apóstolos, incluindo Tiago, desenvolveram a primeira comunidade cristã e um sistema pioneiro de assistência material e espiritual aos necessitados logo após a ascensão de Jesus, lá na Casa do Caminho. Maria, a nossa amantíssima e mãe de Jesus, era uma jovem judia da região da Galileia, modelo de obediência e fidelidade às leis de Deus, que aceitou profundamente a boa nova através do anúncio do anjo e acompanhou toda a trajetória do seu filho. Maria de Madalena e Joana de Cusa, essa última esposa de Cusa, um administrador ou procurador da casa de Herodes Antipas, um tetrarca da Galileia. Essas mulheres foram discípulas fiéis que acolheram os ensinamentos de Jesus, não é? E ajudaram, financiaram o ministério itinerante, desempenhando um papel de destaque, desde as curas até o testemunho da ressurreição. Marta, Maria e Lázaro, os três irmãos, todos nós lembramos, não é? Eram amigos íntimos do Mestre, moravam em Betânia, judeus. Eles liberam Jesus, receberam Jesus em sua casa, não é? E testemunharam seus ensinamentos e milagres. Então, a recusa, diz o texto de Kardec, a partir daqueles que estavam presos às tradições e aos bens terrenos, refere-se principalmente aos fariseus e saduceus, simbolizados pelos convidados originais que foram cuidar, não é, dos seus negócios, em vez de comparecerem
ao festim das núpcias, não é verdade? Mas a gente tem que ressaltar uma coisa: mesmo entre esses fariseus ocorreram exceções. Vamos lembrar do nosso querido mentor Paulo de Tarso, não é? Ele fora um judeu, um fariseu rigoroso, cumpridor da lei de Moisés. Mas, após a conversão que ele passou lá na estrada de Damasco, o que aconteceu com ele? De perseguidor, ele transformou-se em divulgador do evangelho do Mestre para os gentios, além das fronteiras, auxiliando na expansão dessa mensagem sublime. Outros dois muito mencionados no Novo Testamento. Nicodemos, não é? Recentemente teve aquela série Os Escolhidos, muito visualizada na internet, não é? Nicodemos ali apareceu, fariseu e líder judeu, que procurou Jesus à noite. Por que ele procurou à noite? Para entender o reino de Deus. Ele tinha medo, né, do que os outros fariseus pensariam se o vissem com Jesus. E aí ele acaba reconhecendo Jesus como o mestre vindo de Deus. E mais tarde ele ajuda no sepultamento de Jesus. E o José de Arimateia, também fariseu, membro respeitado do Sinédrio, que é o Conselho Supremo, né, dos judeus, que também, mesmo com medo das autoridades, ele pediu a Pôncio Pilatos o corpo de Jesus para que fosse sepultado dignamente. Feita essa ressalva, vamos continuar a leitura do texto, não é? Deus depois acrescenta: o Senhor, vendo isso, fez convidar todos os que se encontravam nas encruzilhadas, bons e maus. Ele queria dizer com isso que a palavra foi pregada a todos os outros povos, pagãos e idólatras, e que estes, a aceitando, seriam admitidos na festa em lugar dos primeiros convidados. Então, o rei, aí nós já vimos, é o símbolo de Deus, que expandiu o convite do festim para a condição universal, para todos, bons e maus. Isso representa, meus irmãos, a misericórdia divina, que chama todos os espíritos à evolução. E continua o texto de Kardec. Mas não basta ser convidado. Não basta levar o nome de cristão, nem se assentar à mesa para tomar parte no celeste banquete. É preciso, antes de tudo, e como condição expressa, estar revestido com a roupa nupcial. Quer dizer, ter a pureza de coração e praticar a lei segundo o Espírito. Ora, essa lei está inteiramente nestas palavras: fora da caridade não há salvação. Mas entre todos aqueles que ouvem a palavra divina, quão poucos há que a guardam e a praticam, quão poucos se tornam dignos de entrar no reino dos céus. Por isso, Jesus disse:
haverá muitos chamados e poucos escolhidos. Então, meus irmãos, nesse último parágrafo, Kardec vai ressaltar a responsabilidade do espírito imortal no exercício do seu livre-arbítrio, uma vez que a entrada do convidado ao festim, ou seja, ao reino de Deus, não é livre. Deus abriu para todos que quisessem, mas a permanência depende do esforço próprio. A recusa, em particular, do banquete é uma escolha humana, não é? O convite de Deus é feito a todos. Muitos são chamados, por isso aqui está dito. Mas a salvação exige purificação moral. Por isso, poucos são escolhidos. Na verdade, a responsabilidade é inteiramente nossa. A expressão fora da caridade não há salvação é a principal máxima moral do Espiritismo, significando que a evolução espiritual e a paz de consciência dependem exclusivamente do amor ao próximo, da prática do bem e da superação do egoísmo, meus irmãos. Não basta levar o nome de cristão. Há indivíduos que se dizem ateus, meus irmãos, e têm comportamento profundamente cristão. O que importa é como agimos. Se estamos agindo dentro das leis morais de Deus. A caridade, ela não se limita à assistência material ou à esmola. Ela é definida como a entendia Jesus, que nos diz assim: benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições alheias e perdão das ofensas. É então, meus irmãos, o amor em ação. Daí a orientação do Mestre para todos nós: vigiar e orar, para que nossas ações reflitam a verdadeira caridade como entendia Jesus. Caso contrário, apesar de chamados, estaremos apartados no grupo, porque seremos aqueles poucos escolhidos. Entendeu? Vejamos o que nos diz a esse respeito André Luiz, na psicografia de Antônio Baduy Filho, no livro Vivendo o Evangelho, volume 2, na lição 226, que tem por título Chamados e Escolhidos. André vai nos sacudir para o nosso comportamento no dia a dia. E ele diz assim: socorra o faminto, mas não o torture com recriminações. Dê agasalho a quem precisa, mas não mostre má vontade. Ajude o necessitado de apoio, mas não exija explicações desnecessárias. Isso humilha, né, meus irmãos? Continua André. Oriente o irmão em dúvida, mas não lhe dirige palavras duras. Está necessitando de auxílio, só isso. Visite o amigo enfermo, mas evite a conversa inoportuna, porque assim estaremos contribuindo para agravá-lo com preocupações, não é verdade? Ouça o desafio do vizinho, o desabafo do vizinho infeliz, mas não demonstre impaciência.
É a tolerância, né, meus irmãos? Que temos que exercitar. Ampare o companheiro impertinente, mas não haja com intolerância. Participe do grupo de assistência, mas não se deixe dominar pelo mau humor. E aí, André Luiz conclui da seguinte forma: a oportunidade de auxiliar o próximo é sempre um teste do compromisso com Jesus, porque entre os muitos chamados para a seara do Evangelho, jamais serão os escolhidos aqueles que estendem as mãos para servir, mas facilmente as transformam em punhos para bater. É muito profundo, não é, meus irmãos? E para finalizar, o entendimento dessa máxima que fora da caridade não há salvação, não é? Ela demonstra, né, que a evolução espiritual independe de religião, dogmas, rituais ou filiação doutrinária, não é? A prática do bem é universal. Como dizia o nosso querido Chico Xavier, ele resumiu que se a frase dissesse fora do espiritismo, ele não a seguiria. Mas, como diz, fora da caridade, significa essencialmente que fora do amor não há evolução. Que o evangelho do amor do Mestre seja introjetado em nós, é trazido para fora de nós, em ação de verdadeira caridade pelo nosso próximo, com benevolência, indulgência e perdão das ofensas. Esse é um profundo entendimento dessa belíssima parábola do Mestre. Assim finalizamos o estudo de hoje e vamos, meus queridos irmãos, passarmos então à prática da fluidificação da água, que fazemos todo o término do nosso evangelho no lar, não é? E aí, esclarecendo como a gente deve ingerir essa água fluidificada, não é? Naturalmente, com fé e oração, porque é aquele remédio que nós estamos colocando para dentro de nós. Com as bênçãos dos fluidos que nele foram depositados, e assim, com fé, que remove montanhas, é que a gente deve ingeri-lo. É um outro esclarecimento. E como se dá, meus irmãos, a absorção dos fluidos da água fluidificada? Bom, contrariamente à absorção dos fluidos pelos passes, né, que são inicialmente absorvidos no passe pelos nossos centros vitais e depois somatizados, quer dizer, absorvidos por todo o nosso organismo, a fluidificação da água, ela é absorvida diretamente pelo organismo, com as chamadas moléculas malsãs que nós temos do nosso corpo, inclusive as do nosso corpo perispiritual, assimilando as moléculas sãs da água. Esse remédio salutar que nos foi trazido pela espiritualidade.
Então vamos à nossa prece de fluidificação, meus irmãos, ou magnetização da água. Vamos fechar os nossos olhos. Graças a Deus. Obrigado, mestre querido, por essa oportunidade abençoada de fluidificação da nossa água. Permita, médico dos médicos, que esses espíritos de luz, que em seu nome aqui estão conosco, possam fazer penetrar nesta água os fluidos balsâmicos, medicamentosos, que eles trouxeram dos laboratórios espirituais, transformando-a num remédio para os corpos físicos e perispirituais daqueles que, com muita fé, dessa água fizerem uso. Humildemente nós vos suplicamos, mestre, em nome do nosso Pai Maior. Que assim seja, graças a Deus. E assim, queridos irmãos, nós estamos chegando ao término desse Evangelho no Lar abençoado. Muito agradecidos pela companhia de todos vocês, que irmanados comigo e com a nossa querida Vânia, podemos refletir e absorver os preciosos ensinamentos do Mestre que hoje nos foram transmitidos. E assim, com o nosso coração cheio de gratidão, é que nós vamos mais uma vez fechar os nossos olhos, elevando os nossos pensamentos em agradecimento. Graças a Deus. Obrigado, Senhor da vida. Obrigado, guias e amigos espirituais que aqui estão conosco, em nome do nosso Mestre Maior. Gratidão, querido Pai, misericordioso de todos os seus filhos, encarnados e desencarnados. Permiti, Pai, que as suas bênçãos possam chegar a cada um de nós que aqui estamos vibrando nessa sintonia de amor, aos nossos familiares, a todos os irmãos que na matéria estejam necessitados da sua graça, Pai. São tantos os necessitados, Pai querido, tantos sofredores das intempéries climáticas, das guerras fratricidas, das violências urbanas, das divergências dentro dos próprios lares, nos locais profissionais também, Pai. E até nos templos religiosos. Que a vossa paz possa penetrar, Pai amoroso, em cada coração aqui encarnado na matéria, por todo o mundo, e que ela possa contemplar aos nossos irmãos desencarnados, em especial aos nossos irmãos suicidas. Que a tua luz, que a tua paz, Pai amoroso, possa contemplar a todos. Humildemente nós vos suplicamos. E assim, felizes e agradecidos, nós te pedimos, Pai, toda a proteção e a devida permissão para encerrarmos o nosso Evangelho no Lar de hoje.
dizendo todos juntos, a uma só voz, do fundo dos nossos corações: graças a Deus. Gratidão, meus irmãos. Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Muita paz a todos vocês.